sobre quem eram os delegados que estavam envolvidos, quem é o advogado de Sérgio Moro, assessores e por aí vai, o pessoal todo envolvido, né? A gente vai falar também desse final do depoimento que mais parecia uma festa com direito a pizza, e digo pra vocês que essa pizza até trouxe mais algumas revelações para o depoimento, falando coisa séria mesmo. Sérgio Moro aí que trouxe mais de 15 meses de prints e por aí vai. Também vamos falar sobre as falas de Jair Bolsonaro ao longo do dia, vídeos que ele soltou, o pronunciamento da manhã no Palácio da Alfotendo. Saiu aí uma pesquisa de intenções de voto que eu acho aqui válido a falar, porque diante desse momento tem muita gente falando que Bolsonaro está perdendo apoio, mas não é isso que o pessoal vem mostrando. A matéria, como vocês podem ver aqui do Diário do Poder, diz que com 50,2% dos votos, Bolsonaro lidera em todos os senados para presidente, ou seja, poderia se eleger em primeiro turno. E isso porque o pessoal está falando que Bolsonaro não tem apoio. Tem também aqui um gráfico que foi liberado aqui, ó, de projeções aqui, um gráfico de barra com a porcentagem. Inclusive tem até a figura já do Sérgio Moro, e ainda assim vocês percebem essas pesquisas que nunca refletem, né, a realidade. Vocês percebem que Bolsonaro lidera com folga e atrás é um pessoal, né? Mas enfim, o dia começou mesmo com Bolsonaro fazendo aí um print, quer dizer, um print não, uma publicação no Facebook dele, que ele também colocou no Twitter, bem intrigante, que ele coloca um vídeo sobre a questão do seu atentado contra ele, né, que é quem mandou matar Bolsonaro. E Bolsonaro faz alguns questionamentos. Primeiro, os mandantes estão em Brasília. O Judas, que hoje deporá, interferiu para que não se investigasse. Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição, mas também não admitirei que façam contra mim e ao nosso Brasil, passando por cima da mesma. Bem estranho, né? Bolsonaro não faria essas perguntas de forma aleatória. E vou mostrar aqui para vocês o vídeo, vocês podem aqui acompanhar comigo. Vejam só o que Bolsonaro falou. Você, nós somos você. Nós somos Bolsonaro. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição. Fique tranquilo. Amém. Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não. Pode ficar tranquilo. Obrigado, nós somos você. Então vocês estão vendo aí que é interessante porque o dia começa e Bolsonaro fala, né, galera? Podem ficar tranquilo, um dia que aparentemente estava para ser tenso, vocês veem no semblante de Bolsonaro, ele realmente estava calmo e bem confiante. A gente conhece Bolsonaro, Bolsonaro não é de mentir. Como vocês puderam ver aí, né, Sérgio Moro entra aos sons de traidor, ninguém tá dando muita atenção para ele, e entra pela porta dos fundos, não foi nem homem para entrar pela frente da PF. Vai saber por quê, né? Talvez porque existiam, né, brasileiros na frente manifestando contra o Sérgio Moro, a criticá-lo. Mas enfim, Sérgio Moro liberou aí, durante o depoimento dele, basicamente um dossiê contendo 15 meses de conversa com Bolsonaro. E algumas pessoas na internet já começaram a levantar alguns questionamentos. Meu amigo Mauro aqui fala, Sérgio Moro catalogou 15 meses de conversa com Bolsonaro. Ainda acreditam que ele não faz parte de um plano? O Leandro Ruschel, a pergunta que não sai da minha cabeça, foi premeditado? E a Cássia também diz, o Sérgio Moro catalogou 15 meses de conversa e tem gente com dúvida se foi premeditado. E aí, como sempre aqui, duas pessoas que vocês conhecem bastante, que foi o Alan dos Santos e o Carlos Bolsonaro, que não passa informação errada. Vocês sabem que Carlos é sempre preciso. E aí o Alan dos Santos faz esse tweet aqui falando, Moro tem algo tão bombástico que precisou entregar 15 meses de conversa. Se eu, no caso Alan dos Santos, quisesse destruir alguém, precisaria apenas de uma prova, não uma narrativa. Moro é moleque. E o Carlos Bolsonaro posta isso, inclusive no Twitter dele, por aí vai, né? Quer dizer, no Twitter dele, acho que eu falei Instagram, no Twitter. E ele diz, prudência, sofisticação e biografia. Você curte? Fazendo aí uma crítica a Sérgio Moro. Que se pergunta, se Sérgio Moro já tinha provas a entregar, por que ele tem que mostrar 15 meses de conversa? Para que ele está interessado na narrativa? Só que o mais engraçado de tudo isso foi essa fala aqui da Alessandra, que me fez na internet checar algumas coisas que realmente não fazem nenhum sentido. Vejam só, Moro no caso Intercept. Puxa vida, não tenho mais essas mensagens no meu Telegram, apaguei. E o Moro agora, tenho 15 meses de conversas gravadas com o presidente no WhatsApp. Vou entregar tudo para meu amigo da PF, mas olha, não quero gerar uma crise não, tá? E aí, gente, a gente se questiona, por que Moro
não tinha os prints da época da Vaza Jato, mas agora ele tem tudo. E não adianta falar, não, ele começou a gravar depois da Vaza Jato. Não, ele tem dos últimos 15 meses. A Vaza Jato ocorreu na metade do ano passado. Então, vocês veem aí que não faz nenhum sentido. Por que Moro então teria apagado de um, mas do presidente ele tem de tudo? Será que foi premeditado? Tá muito estranho isso, né? E como vocês podem chegar aqui, ó, matéria de junho do ano passado do Globo, conversas que Moro diz não existir mais podem estar preservadas se Dallagnol não apagou mensagens, indica a Telegram. E aí, só para provar que diz, né? O ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou nesta quarta-feira, durante a audiência, por aí vai, que o aplicativo Telegram não possui mais em seus servidores as suas mensagens, porque elas foram deletadas de seu aparelho. Ou seja, as do Telegram, as que são da Vaza Jato e por aí vai, que poderiam até comprometer o Moro, ele apagou. Agora, as de Bolsonaro, ele tem todas. Muito estranho. E aqui também uma matéria aqui do Tilt, que é ligada ao UOL, que diz, né? Caso Moro, mensagem some do Telegram quando o app é deletado. E aí diz que o Sérgio Moro admitiu nessa quarta que pode ter sido autor de alguma das mensagens trocadas com o procurador Deltan Dallagnol e com outros membros do Ministério Público pelo Telegram. No entanto, Moro afirmou que seria impossível confirmar se todos os diálogos vazados pelo The Intercept, que dizem respeito a interferências do ex-juiz em processo da Lava Jato, são mesmo verdadeiros. O principal argumento é que ele deixou de usar o aplicativo em 2017 e que não há nenhum histórico das conversas em seu celular. Mas será que não existe mesmo como comprovar se as mensagens vazadas são reais ou foram alteradas? A gente se pergunta, né? No caso da Vaza Jato não existe mais. Parece um padrão meio estranho. Sabendo quem é Sérgio Moro, sabendo que o método dele de ação é sempre assim, né? Com vazamento de dados. Vou mostrar mais coisas para vocês. Então, chegando aqui, temos aqui a questão já do depoimento. E aqui tem algo interessante que são os delegados envolvidos. Um deles, a gente falou ontem, que era o Igor Romário, o Romarinho. Vou só pincelar muito rápido por hoje mesmo, não vou nem ler as matérias, fazer um resumão. Mas tem um aqui que a gente não falou ontem e que está aqui, que é a Érica Marena, que deixou o Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Justiça e voltou para a PF, atuando também no SINC. Também está nas salas, né? Um escrivão, deve ser na sala. Só que escreveu a matéria errada, a matéria do Bem Paraná. Então, quem é a Érica Marena que estava lá junto com o Sérgio Moro? Então, vejam só, matéria da revista Exame, de novembro de 2018. Quem é Érica Marena? Delegada escolhida por Moro para integrar sua equipe. Delegada da Polícia Federal em Sergipe, foi escolhida por Moro para integrar seu time em 2019. Conheça sua trajetória. Marena foi delegada da Operação Lava Jato desde os seus primórdios e atuou como coordenadora de investigação em Curitiba. Ela, aliás, foi responsável por batizar a investigação, que se tornou a mais famosa e comentada da história do país. E vocês estão vendo, ela já era da Lava Jato, tinha um contato e ela estava trabalhando no Ministério da Justiça. Vejam só, uma pessoa que o Moro colocou para trabalhar para ele, uma subalterna do Moro, em termos hierárquicos. Vejam só, e já se conhece há alguns anos. Muito suspeito, né, para Sérgio Moro, que quer falar que Bolsonaro quer interferir na PF colocando um amigo. O cara que está sendo interrogado por amigos está acusando o presidente de querer colocar um amigo. Realmente é uma piada, né? Mas tudo bem. Vejam só aqui sobre a Érica, coisas mais antigas, né? Isso aqui que é interessante. Vejam só, galera. 9 de julho de 2019, matéria do consultor jurídico. Ex-chefe da PF na Lava Jato, Érica Marena perde a ação contra jornalista. Ação contra jornalista, olha só. Érica buscava ser indenizada por Auler por reportagens publicadas no blog. Os textos em questão relatavam que ela liderava uma oposição à nomeação como ministro da Justiça de Eugênio Aragão pela presidente Dilma Rousseff em 2016. Isso porque Aragão seria contra o uso de vazamentos, tática vastamente utilizada pela força-tarefa da operação. Estão vendo aí, ela é a favor de vazamento de dados e o cara ali era a favor que não. Não vem ao caso, é só pra gente olhar que realmente a equipe de Moro segue um padrão. Não vamos questionar se vazar é bom ou não, mas bom, Moro defende vazamento. O pessoal realmente trabalha com vazamento de dados. É o que o Moro acabou de fazer agora. Segunda temporada. Esta não é a única briga entre Marena e Auler. A delegada tem um processo contra o jornalista por calúnia e difamação, por ter dito em reportagem que ela manteria uma boa relação com jornalistas, vazando informações de investigações. Vejam só, mais uma vazadora.
E terminando, né, pela mesma reportagem na Carta Capital, Érica Marena moveu ação civil pedindo indenização de R$100 mil e que o texto fosse retirado do ar, mas o requerimento foi negado. A juíza Carolina Fontes Vieira, do 8º Juizado Especial Civil de Curitiba, entendeu que os fatos divulgados são de interesse público e não extrapolam os limites da liberdade de expressão. Então, tinha um processo contra o jornalista, ela não queria que o texto falasse que ela estava vazando dados para a imprensa. Essa daí é a amiga de Moro que estava lá com ele. Julguem aí, julguem por vocês. E aí, como eu falei ontem, não vou aqui ficar repetindo, só vocês dão pausa e vão lendo. O outro que estava lá também é o Igor Romário. O Igor Romário ele faz parte aí do inquérito das fake news, que o Alexandre de Moraes determinou que não pode mudar, tem que ficar lá, não pode sair. Então ele também é ligado à Lava Jato, já é velho conhecido de Moro, também do Valeixo. Aqui só para lembrar também que o diretor interino da PF no atual momento é o Disney Rossetti. Vocês sabem que o Disney Rossetti era o cara do Alexandre de Moraes. Vão dar um pause aí, dar uma lida. Já repeti isso várias vezes nos vídeos anteriores. Lembrando também que o Disney Rossetti era um informante, né, do Alexandre de Moraes no passado na PF. Vazava informações sobre as operações da Lava Jato. Lembrando que na época que também houve esses vazamentos, quem foi lá botar panos quentes em cima foi o Igor Romário, o amigo de Moro, que estava lá chefiando todo esse depoimento aí, né, por aí vai. E também que o Disney Rossetti, que é o diretor-geral da PF no atual momento aí, interino, ele, enquanto estava à frente da PF em São Paulo, a Operação Lava Jato por lá parou, não andou para lugar nenhum. E ele também estava à frente da PF como interino quando o Alexandre de Moraes delegou a equipe do inquérito das fake news. Isso eu já falei mais detalhado em vídeos anteriores. E aí vamos chegar aqui já meio que no final do depoimento, a questão da pizza. Gente, vocês já viram depoimento, um réu ir lá depor e ter parada para comer pizza? Não, vamos jantar, vamos comer pizzazinha aqui? Cara, já viram isso? Tá muito estranho, né? Entre amigos, festinha entre amigos de pizza. E aí a matéria aqui da época diz, né? Termina depoimento de Moro, 9 horas, novas mensagens de aplicativo e 16 pizzas. 16 pizzas. Bem, isso aí foi uma festança. Por volta das 21 horas, um entregador de pizza chegou à superintendência a pedido dos delegados para todo o grupo, conforme mostra registro em foto e vídeo do repórter Eduardo Matsiak. Foram pedidas inicialmente 8 pizzas. Por que eu estou trazendo isso daqui sobre as pizzas? Não é só fofoca. Vejam só essa segunda parte aqui, ó. Meia hora depois, chegou um segundo motoqueiro com mais 8 pizzas, no valor de 261. E aqui que está o pulo do gato. Foram pedidas pelo delegado Maurício Moscardi Grilo. E por que isso aqui é o pulo do gato, né? Vejam só aqui o nome dele, na nota fiscal, tudo bonitinho, ó, Maurício Moscardi Grilo. E por que isso aqui é o pulo do gato? Vejam só, gente, 3 matérias aqui, ó. Polícia Federal suspende delegado após erro em sindicância sob grampo na Lava Jato. Grampo, o cara suspendeu que estava errado. Punição administrativa delegada à Lava Jato é anulada, agora foi anulada. Ministério de Moro promove impunidade na PF, Marcelo Auler. Vejam só, esse é o cara aí que estava lá. Mas vamos falar de forma um pouquinho mais detalhada, então. Temos aqui 2 matérias para falar um pouquinho desse delegado que também estava lá, né, na PF hoje. Vejam só. Moro anula a punição a delegado da Lava Jato que conduziu investigação para abafar caso de grampo na cela de Youssef. O Ministério da Justiça, comandado pelo ex-juiz Sérgio Moro, anulou a punição administrativa imposta ao delegado Maurício Grilo Moscardi, da Lava Jato em Curitiba, que foi condenado pela Corregedoria-Geral da Polícia Federal a 8 dias de suspensão, por ter direcionado a condução de um inquérito interno com o objetivo de abafar o caso sobre o uso de grampos ilegais na cela do doleiro Alberto Youssef, dentro da superintendência da PF em Curitiba. Olha lá o cara que estava lá com o Moro. Julguem também, vejam aí como é que vocês avaliam essas ações, né? E na outra matéria que diz, delegado da PF diz que Lava Jato tentou destruir provas a pedido de colega promovido por Moro. De acordo com as mensagens, outro delegado, Maurício Moscardi Grilo, teria pedido a Phantom para que um depoimento da doleira Nelma Kodama não seja anexado em um inquérito que investigava policiais desafetos da operação.
Nas conversas, Moscardi diz para Phantom não juntar o depoimento que tomou da doleira, Nelma Kodama, porque teria desagradado ao delegado quem? Romarinho, que também estava lá, olhem só, e prejudicaria o avanço da investigação. É muito estranho, não tá não, pessoal? Esse depoimento de Moro tá muito estranho. E aí, mais coisas, né, sobre o depoimento de Moro. O advogado de Sérgio Moro é o mesmo advogado da Odebrecht. E o Carlos Bolsonaro coloca isso no Twitter falando sem novidades. Mas vamos olhar um pouquinho mais em loco. Matéria aqui do Lauro Jardim do Globo diz que o advogado de Moro já defendeu Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha na Lava Jato. Nada como um dia após o outro. Rodrigo Sanches Rios, o advogado contratado por Sérgio Moro e que o acompanhou em seu depoimento hoje na PF, também defendeu vários presos célebres da Lava Jato. Foi advogado, por exemplo, de Marcelo Odebrecht e Eduardo Cunha. Defendeu também a Engevix nos processos da Lava Jato. Sempre foi tido como próximo de Moro. Não vou ainda trazer minhas reflexões sobre isso, vamos só ver isso daqui e aí eu falo. O advogado Rodrigo Sanches, que tem um escritório em Curitiba e é considerado próximo do juiz Moro, foi procurado por interlocutores do deputado cassado Eduardo Cunha, réu na Lava Jato, por ter supostamente desviado recursos da Petrobras para abastecer contas na Suíça. Interlocutores de Eduardo Cunha procuraram em nome dele o advogado Rodrigo Rios, que tem escritório em Curitiba e é considerado próximo do juiz Sérgio Moro. E abre aspas, né? Só repetir. Diz a nota da coluna do Estadão desta quinta, dia 8. Rios é fundador do escritório Sanches Rios Advocacia Criminal, a empresa especializada em delitos de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e fiscais, entre outros. Na Lava Jato, ela representou a Engevix e a Odebrecht. E vejam esse final aqui, ó. Olhem qual é a especialização. Só ler esse último aqui para fazer, agora sim, a gente fazer uns questionamentos. Matéria do Conexão Política, que também fala a mesma coisa, né, que o advogado já defendeu Cunha e Odebrecht. Além dele, mais 3 advogados de um escritório criminalista fazem a defesa do ex-ministro. Então, vejam só, gente, na verdade tinham 4 advogados aqui, segundo Conexão Política. Possivelmente aí o Rodrigo Rios é o maior de todos. E aqui agora vamos começar a se questionar. Quanto será que um advogado desse não cobra? Olhe o tipo de cliente que ele tem. E aí quem pagou? O Sérgio Moro pagou? Qual a necessidade de pagar um advogado tão caro? Se não foi Sérgio Moro que pagou, o cara fez de graça, qual seria o interesse de um advogado desse fazer tudo de graça? Só aparecer, ganhar marketing? Muito estranho, né? Segundo, Moro tem, em tese, tem provas aí mostrando que Bolsonaro estava influenciando na PF. E você está levando um advogado que é especializado em lavagem de dinheiro, crimes financeiros e fiscais? Isso não é muito estranho também? E além disso, 4 advogados, esse advogado mais 4, mais 3, totalizando 4, é muito estranho, né? É muito estranho. Aquela história assim, quem não deve, não teme. Mas aparentemente aí, Moro, não sei, algo muito estranho, não sei como é que vocês julgam isso. Mas vejam só também, né? Alguns desdobramentos do depoimento de Moro. Bia Kicis diz que, agora na Globo News, assistindo em razão do Major Vitor Hugo, olhem só, o Haddad do PT já avisa que as posturas do Sérgio Moro endossam pedido de nulidade dos processos contra Lula. Esse tipo de coisa que Moro vai conseguir com sua deslealdade, mostrando aí como o comportamento de Moro já está ajudando até o Lula. E quem compactua com essa mesma tese do Haddad é o Gilmar Mendes, que diz: Sérgio Moro estava muito próximo desse movimento político, tanto é que na eleição, no segundo turno, ele fez aquele vazamento das confissões, das delações do Palocci. A quem interessava isso? Interessava ao adversário do PT. Vejam só, né? Vejam só a biografia do nosso exímio Sérgio Moro. Falando de Gilmar Mendes, vamos aqui também falar um pouquinho do STF. Hoje, um grupo de brasileiros também foi protestar na frente da casa do ministro. Não vou passar o vídeo, vocês podem procurar lá no Twitter, tá aí as arrobas do pessoal, tá aqui ó, @PatrickFolena, ele tem lá o vídeo. E acreditem se quiser, 3 pessoas foram detidas. Imaginem só, por estarem protestando, 3 pessoas foram detidas. Mas, em São Paulo, graças a Deus, temos os deputados Gil Diniz e o Douglas Garcia, que foram lá para prestar auxílio ao povo que estava apenas exercendo o seu poder, né? O seu poder e direito de protestar contra ações de um ministro que, pelo amor de Deus, né? Não tem nem o que falar de Alexandre de Moraes.
E aí o Douglas Garcia terminando falando, né, vitória, os 3 ativistas que foram presos por se manifestarem democraticamente e de forma pacífica em frente ao condomínio de Alexandre de Moraes foram soltos. Então vocês veem lá, foram lá prontamente, no sábado à noite, tentar ajudar o pessoal. Imagine se a gente tivesse mais deputados como ambos. Coisa boa aí também. E aí, Bolsonaro também soltou uma coisa ao longo do dia, mas como era ligados ao STF, deixei para falar aqui para ficar tudo junto, que vejam só, mais uma coisa do STF e mais um motivo para a gente aí, né, trazer para as mega manifestações de hoje. O ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu hoje a expulsão de funcionários da Embaixada da Venezuela em Brasília e consulados em Belém, Boa Vista, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. A retirada compulsória do corpo diplomático venezuelano foi determinada por ato do presidente da República e do ministro das Relações Exteriores. O ministro atendeu a pedido de quem? Do deputado Paulo Pimenta do PT e concedeu liminar por considerar que pode ter ocorrido violação a normas constitucionais brasileiras, a tratados internacionais de direitos humanos e às convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares. O deputado em questão, como se observa em vários vídeos, é um ferrenho defensor do regime de Chávez e Maduro. Vejam só, mais uma vez o PT, um partido ligado ao Foro de São Paulo, está agindo para barrar ações do presidente da República. Agora é um ministro do STF diferente, agora foi o Barroso. E o Eduardo Bolsonaro complementa a fala do pai falando: além disso, o adido militar venezuelano que está no Brasil é o general Barroso, indicado por Maduro e responsável por sumir com 20 bilhões de dólares da PDVSA, que é a empresa pública de petróleo da Venezuela. Seria equivalente à Petrobras aqui no Brasil. Mais um rato estrangeiro vivendo tranquilo aqui no Brasil, né? Absurdo. Uma coisa que também a se falar ao longo do dia, na Globo News, tivemos aí o João Amoedo e o Ciro Gomes. Isso aqui é para dar risada, né? Globo News debate. Lideranças discutem política, economia e pandemia. E aí, durante lá o debate, o Amoedo soltou uma frase célebre que deve ser eternizada. E a Major Fabiana aqui trouxe pra gente. O líder do Novo, João Amoedo, sobre Ciro Gomes. Discordamos em aspectos econômicos, mas temos uma grande identidade de pensamento. Realmente, né? A nova esquerda e a velha esquerda pensam da mesma forma. São ambos progressistas.